Olá, povo católico. Recentemente o bispo Schneider, Dom Atanásio Schneider, ele descreveu a situação da igreja como um inquietante estado de ocupação. Ou seja, essa ocupação que o bispo está falando é que a igreja está em um estado de ter sido invadida, evocando assim o título da magnífica obra de Jacques Ploquart d'Assac. Desculpe aí a pronúncia. Jacques Ploquart d'Assac. E Dom Schneider ele cita a obra desse escritor como aí com o título A Igreja Ocupada. Num paralelo eloquente e chocante, ele nos faz imaginar como o inimigo invasor entra em uma nação para engolir, digerir e usurpar suas estruturas e edifícios legais. Ele faz uma analogia com o que acontece na igreja. Ele está dizendo que o inimigo invadiu a igreja para, por dentro, se apoderar dos templos e da estrutura da igreja e destruí-la por dentro. Na verdade, não há metáfora que nos permita ilustrar com mais eloquência aquilo que, há mais de meio século, nos acompanha como uma sombra implacável, e precisamente da relutância em compreender tal situação surge uma miríade de desorientações, lutas estéreis, silêncios sepulcrais e concepções vilmente pervertidas do sagrado princípio da obediência. Ou seja, a obediência cega, né? A obediência onde a gente tem que obedecer a qualquer coisa que vem da hierarquia da igreja só porque está vindo da hierarquia. É claro que eles são os sucessores dos apóstolos, mas muitos deles, como a própria obra fala, né, são inimigos infiltrados na igreja. E usa do álibi da obediência que devemos aos nossos eclesiásticos para nos impor um erro. É isso que quer dizer a obra. Por isso que ele fala, né, a perversão do princípio da obediência. Não pretendo aqui captar o que foi minuciosamente documentado em diversas ocasiões. Refiro-me ao modernismo, essa heresia insidiosa que, muito antes do Concílio Vaticano II, estava a minar e a infiltrar-se na estrutura eclesial com a habilidade dissimulada e sinuosa do óleo que se esgueira pelas mais remotas fendas. Foi no Concílio Vaticano II que esse processo culminou, onde finalmente irrompeu com força total, dando lugar ao triunfo indiscutível daquela invasão silenciosa das sombras. Ou seja, as obras das trevas já vinham penetrando na igreja. Os inimigos da igreja já estavam entrando no clero da igreja, nos seminários para se fazerem padres, para se fazerem bispos, e ali dentro da igreja ele destruía a igreja por dentro. Ou seja, houve aí um período dessa infiltração, e o que o escritor fala, né, que foi no Concílio Vaticano II, onde estourou esse processo com força total. O processo de infiltração da igreja é a fase de gestação, né? O Concílio Vaticano II foi o nascimento. Foi aí onde veio à tona todas as obras dos inimigos que estão infiltrados na igreja. Deste ataque inesperado, repentino e sem preâmbulo, a primeira coisa que fez foi metamorfosear com ímpeto os rituais sagrados da igreja, consciente de que a doutrina que se acredita é a doutrina que se reza. Ou seja, a nossa vida cotidiana, a gente vai praticar na nossa vida cotidiana aquilo em que acreditamos. Lex credendi, lex orandi. Valendo-se, assim, do seu Novus Ordos Missae, ou seja, essa missa nova rezada em vernáculo, na linguagem
nacional como um formidável ariete para desmantelar com veemência e precisão a fé no santo sacrifício eucarístico. Ou seja, essa missa nova, falada, que antigamente a missa era a missa codificada da igreja, né? A missa tridentina, a missa rezada em latim, deu lugar a esse novo Ordo Missae, que serviu para desmantelar com a fé na Eucaristia. Essa vulgarização da missa, tirando a sacralidade da missa tridentina realizada em latim, para colocar em uma missa supostamente para agradar ao homem, centrada no homem. E cada país passou a realizar sua missa em sua própria língua. A partir desse momento crucial, o adversário, emulando os movimentos de uma invasão militar, apoderou-se das nossas mais preciosas estruturas arquitetônicas, ou seja, os inimigos infiltrados se apoderaram dos prédios da igreja, dos espaços físicos da igreja, dos cargos que há muito nos haviam sido confiados e, com uma ousadia quase sacrílega, vestiu as fardas que simbolizavam a nossa honra e dever. Esse texto foi escrito, né, por Dom Atanásio Schneider, que é um bispo, e onde ele fala, né, que os inimigos da igreja não só penetraram, como em uma ousadia sacrílega, ele diz, né, vestiu as fardas que simbolizavam a nossa honra e dever, ou seja, estão vestidos com as vestes sacrais de bispos e sacerdotes. E ele prossegue: como acontece em toda incursão bélica que derruba os muros de uma nação, surgiu uma figura indispensável cuja missão é silenciar a resistência lógica e legítima, que é a figura do colaboracionista. Esta presença é essencial em cada assalto, consciente ou inconscientemente, contribui com a astúcia e determinação para persuadir os fiéis, mergulhando-os num torpor que lhes atenua a consciência e as leva a aceitar paulatinamente aquelas questões que antes teriam sido veementemente rejeitadas. Aqui ele está falando da negação da fé católica, né? Da corrupção da fé católica, que não é mais ensinada dentro da igreja para os seus fiéis. Basta observar que a imensa maioria dos católicos hoje que estão dentro da igreja praticamente não vivem uma vida nem de sacramentos e nem de cumprimento dos mandamentos. São católicos que vivem 2, 3, 4 mil casamentos, são católicos que vivem na fornicação, são católicos que se vestem de forma provocativa, que desperta a libido sexual do sexo oposto, principalmente as vestimentas das mulheres, saia curtas, decote mostrando a costa, decote mostrando o peito, barriga. São pessoas uso de modas como fio dentais e perderam totalmente a noção da sacralidade do corpo, perdeu a noção da sacralidade do pecado e da noção de que essas roupas sensualizadas, sensualizantes, vão levar milhares de almas ao inferno, e inclusive as de quem pratica. Dificilmente hoje em dia você vê um católico acreditar nessas verdades. Postam fotos seminuas, homens vão para a igreja sem o menor respeito também, os corpos cheios de tatuagem. Os homens vão para a igreja de canela de fora, com camisa de time, com camisa de rock. É a mais perfeita. Ora, de onde vem toda essa sacralidade? De onde vem toda essa ignorância da fé católica? Não é mais aprendido nada dentro da igreja. E é isso que vem chamar a atenção. Aqui ele fala da figura dos colaboracionistas, que são as pessoas que às vezes ela até percebe que tem algo errado na igreja, mas finge que não vê e acaba colaborando para essa corrupção doutrinal dentro da igreja.
Aqui eles falam, aqui o bispo Schneider ele usa o termo mergulhando em um torpor que lhes atenua a consciência e os leva a aceitar paulatinamente aquelas questões que antes teriam sido rejeitadas. São católicos que acreditam que toda religião é a mesma coisa, que o espiritismo é bom, que o budismo é bom, que não tem problema praticar aquelas medicinas orientais, toda essa gama de pecados que acabou, já foi embora, foi morta a consciência católica da cabeça da maioria. Nessa dança de sombras, o neoconservadorismo representa a expressão máxima do colaboracionismo, necessário para O neoconservadorismo representa a expressão máxima do colaboracionismo necessário para que o invasor penetre doce e silenciosamente o espírito de cada alma. Portanto, não é de estranhar o que repetimos recentemente neste meio, que o chamado conservador nada mais é do que um progressista disfarçado, avançando lenta, mas inexoravelmente para a submissão da vontade popular e da sua própria. Esqueceu-se que a igreja não é um mero edifício, não é uma roupa eclesiástica ou um boné ele colocou entre aspas, né, que é o solidel, né, carmesim ou branco. Não é um pedaço de papel com um selo que lhe garante a adesão ao clube. A igreja não é nada disso. Tudo isso é secundário, são reflexos, são acessórios. A igreja surge em primeira instância da fé. E quando o invasor profanou a fé e não acredita mais na crença que sustenta a igreja, tudo o mais se torna tão insubstancial quanto o zero. Tudo se torna tão sem valor quanto o zero. E quem não percebe isso não entendeu nem o mínimo do que acontece, nem do que está acontecendo. É igualmente indiferente se aquele invasor detém a legitimidade por ocupação do cargo de prefeito ou não da prefeitura. Ele está fazendo aqui uma analogia, né? É como se alguém invadisse ali e se autoproclamasse o prefeito de um lugar. E os indiferentes vai ser indiferente a esse invasor. O povo tem o imperativo e o dever de ir de encontro a essa usurpação do poder de um homem que se coloca como prefeito sem ter sido eleito, sem ter seguido a regra do jogo para chegar ao cargo. Então o povo é lícito que faça uma resistência. A mesma coisa, né? A mesma situação é dentro da igreja. Não é de fato um fato inédito que está acontecendo agora. Santo Atanásio experimentou já na sua carne o flagelo da controvérsia ariana, vendo-se obrigado a abandonar aqueles recintos sagrados, ou seja, Santo Atanásio ele saiu do templo, né? Ele não teve como ficar no ambiente que era para ser católico. Ele vendo-se obrigado a abandonar aqueles recintos sagrados e a sofrer a perseguição dos prelados que, erigidos como árbitros do destino, clamavam pela obediência do rebanho majoritário. Assim, muitos, vítimas da covardia e agarrados ao seu status e modo de vida com garras de ferro, desviavam o olhar com fingida indiferença, como se o destino que pairava sobre o seu irmão na fé não os preocupasse. Ou seja, Santo Atanásio viveu um período desse, né, onde a igreja foi dominada por um clero que corrompeu a doutrina da igreja. E Santo Atanásio se viu fora da igreja. E aqui vamos lembrar as palavras desse grande santo católico. Ele disse: eles então têm os templos, vós, em vez disso, a tradição da fé apostólica. Eles, consolidados nesses lugares, estão realmente fora da verdadeira fé, enquanto vós que estão excluídos dos templos, permanecem dentro da fé. Comparemos então o que é mais importante, o templo ou a fé? E ficará evidente a partir do momento que a verdadeira fé é mais importante. Portanto, quem perdeu mais ou quem tem mais? Aquele que retém um lugar, que é o templo, ou os que mantêm a fé? O que é mais importante?
O lugar é certamente bom. A igreja, né? Ele está falando da igreja. A igreja é boa, desde que ali se pregue a fé dos apóstolos. É santo se o santo ali habitar. Vós são os afortunados que pela fé permanecem dentro da igreja, repousam sobre os fundamentos da fé e desfrutam da totalidade da fé, que permanece intacta. E assim termina o escrito de Santo Atanásio, o discurso de Santo Atanásio contra a heresia da época dele. Não tema, não se... Aí aqui volta o bispo Dom Atanásio Schneider, né? Ele retoma a sua narrativa. Não tema, não se assuste com a falta de templos suntuosos, nem a ausência da aceitação do inimigo, se é que podes esperar por tal coisa. Mesmo que o considerem amaldiçoado e atormentado, não desista. Bem, nós temos a fé, e quando Deus quiser, teremos também os templos. Não se deixe seduzir pelas doces melodias dos covardes que pretendem manter sua confortável renda e seu modo de vida. Lembre-se, em tempos de guerra, não podemos aceitar o invasor, pois estamos no meio de uma batalha. É nossa tarefa sagrada lutar contra aqueles que ousaram invadir nossos territórios. Esse texto foi tirado do site de língua espanhola chamada Adelante la Fe, com o título La Iglesia Ocupada.